Aleluia! Glória a Deus! Amém? É com muita alegria que nós estamos recomeçando aqui o estudo da palavra hoje, trazendo sobre a armadura de Deus, a parte que diz: calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Amém? Nós vamos ver como que a palavra nos ensina sobre esse texto. A própria Bíblia explica a Bíblia, amém? Nós vamos encontrar um texto no Velho Testamento que vai nos ajudar a entender o significado de o que é a preparação do Evangelho da Paz. Nós vamos clamar então agora, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a frente desse estudo, nós somos totalmente dependentes de Ti e clamamos que pela Tua misericórdia o Senhor nos assista nesta noite, ó Pai, fazendo com que essa palavra dê frutos em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. Vamos então estar começando agora, adorando, buscando. Vamos ouvir uns irmãos. Vai ser uma bênção essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Nessa oração, meus irmãos, eu queria lembrá-los de um versículo muito conhecido, principalmente em evangelização, que é o versículo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Meus irmãos, sabemos que nesse tempo muitas pessoas estão passando por grandes lutas severas, pesadas, e muitos estão até perdendo as esperanças, pensando em desistir. E o propósito da oração de hoje é para essas pessoas, amém? Vamos levantar as mãos de todos aqueles que estão passando por grandes lutas, vamos ajudá-los em oração, aqueles que puderem, concordem comigo, amém? Para que Deus venha dar um refrigério, para dar um alívio a todas essas pessoas que estão passando por problemas, seja financeiro, problema de saúde, seja qual for o problema. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Senhor, muitos acham que esse versículo é para aqueles que ainda não Te conhecem, uma promessa para aqueles que ainda vão Te conhecer, Senhor. Mas no meu entendimento, Senhor, esse versículo também é para nós, já cristãos, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o peso, toda a carga, Senhor. Todos aqueles que estão sobrecarregados, meu Deus. Todos aqueles que estão oprimidos, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, dar um alívio, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, levar, Senhor, a pastos verdejantes. Que o Senhor venha levá-los, meu Deus, a águas tranquilas, meu Deus. Que o Senhor venha refrigerar a alma de cada um, Senhor. Vai visitando, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que estão com problemas de saúde, que estão passando, Senhor, por problemas sérios de enfermidades. Aqueles, meu Deus, que estão com situações, com a situação financeira, meu Deus, complicada, difícil, meu Deus. Aqueles, meu Deus, que estão com problemas familiares, Senhor, vai visitando, Senhor. Que nesse momento cada um possa receber a Tua paz, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós lhe pedimos, muda a história, muda a sorte, meu Deus. Tira o peso da luta, Senhor. Como diz aquele louvor, as lutas tentam, Senhor, nos afastar de Ti, meu Pai. Mas, Senhor, a Tua verdade, Senhor, é que todos aqueles que vão até o Senhor, aos Teus pés, o Senhor dá o alívio, o Senhor dá o refrigério, o Senhor dá a paz, meu Deus. E nesse instante, Senhor, vai entrando com provisão, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Visita, Senhor, todos da nossa igreja, meu Deus. Visita, Senhor, todos os cristãos do nosso país, do mundo, Senhor. Ajuda, Senhor. Nós levantamos os braços, meu Deus, desses irmãos, meu Deus, com as nossas orações nesse momento, meu Pai. Aumenta a fé, Senhor. Que eles não olhem, Senhor, para as circunstâncias, Senhor, mas que todos nós possamos olhar, Senhor, para Ti, para o alto, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
perdi.
Amados, o texto de Isaías 52, verso 7, é o que nos traz a resposta que nós estamos buscando. O que significa calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz? Amém? O texto diz, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Evangelium, evangelho, são boas novas. Então, na forma de falar do Velho Testamento, aqui está o que anuncia as boas novas, né? E a preparação desse Evangelho da Paz está bem explicada aqui. Nós vamos ver que o texto deste capítulo começa dizendo que o povo deve se despertar, vestir roupagens formosas, deve sacudir o pó, levantar-se, tomar uma posição de, agora, confiança e vitória no Senhor. E aí, então, são colocados atalaias, homens que levam esta palavra poderosa para o povo, né? E então, verso 7 e verso 8, a gente vai ver quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, por quê? E aí nós vamos entender a preparação do Evangelho da Paz. Por que que esses atalaias conseguem levar esta palavra? Porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Nós vamos ver nos versos seguintes, versos 9 a 12, que a palavra do Senhor continua aparecendo para eles. Eles estão vendo o futuro, que é a vitória do Senhor. Isso os motiva a pregar esse evangelho. Amém? E aqui segue-se o verso 9. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, o motivo pelo qual eles podem exultar e pregar o Evangelho da paz, as boas novas, é porque eles viram o futuro da vitória do Senhor e viram que o Senhor estará adiante na retaguarda. O Senhor estaria com eles. Amém? Então, estas são as duas características de preparação do Evangelho da Paz. Quando o Senhor Jesus nos dá a ordem do ide, indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, por quê?
porque eis que eu estou convosco todos os dias. Então, a presença do Senhor é um aspecto e a visão do futuro é outra. Essas duas coisas criam nos mensageiros da paz, naqueles que levam as boas novas do Evangelho, cria neles coragem. Amém? Então, o Espírito Santo revela ao nosso coração que a primeira característica de preparação para pregar o Evangelho é essa coragem. Amém? Fruto de uma visão do futuro, fruto da certeza da presença do Senhor com eles. Amém? Ficou bem claro isso. Agora, a outra coisa que nós vemos também, o Senhor Jesus, muitas vezes ele fala sobre perseverança. Amém? Perseverança. Então, nós temos um outro aspecto na preparação do Evangelho, que precisamos ser perseverantes nesta comunicação. Por quê? Por causa da responsabilidade. Amém? Se de um lado nós temos, pela presença do Senhor e pela vitória futura do Senhor, nós temos coragem, nós temos também perseverança por causa da responsabilidade que Ele nos deu. O mundo precisa de nós. Amém? Então vamos ver em Mateus 5,13, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Aleluia! Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então aqui a gente vê, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Não há outro sal para esta terra insípida e não há outra luz para este mundo em trevas. Nós somos esses, que somos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus disse em João 9,5 que ele é a luz do mundo. Mas ele diz aqui em Mateus 5,13 claramente, vós sois a luz do mundo, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Amém? Nós temos a responsabilidade de levar esta palavra. Amém? Não há outro. Nós somos os representantes exclusivos. Imagina que numa cidade, alguém que precise comprar tinta para pintar a sua casa, mas só tem uma loja que vende tintas. Só tem um lugar que eles possam encontrar essa tinta. Então, aquela é a representante exclusiva. Nós somos os representantes exclusivos da mensagem de salvação. Eles não vão encontrar em outro lugar senão no povo de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui então que nós somos esses representantes. Para você ter certeza disso, abra em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos feitos propriedade exclusiva de Deus com o propósito de levarmos esta palavra, esta mensagem, ou seja, as virtudes do amor de Deus, da salvação de Deus, da preparação que Ele fez para que as pessoas pudessem ter acesso à sua presença. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não há outro. Isso nos leva a ter responsabilidade. A pessoa com responsabilidade, como Jesus, ela não mede esforços, ela não considera se vai ter algum prejuízo próprio nisso. Ela se joga totalmente, porque ela tem uma responsabilidade, Jesus foi odiado, perseguido, caluniado e não desistiu de trazer esta mensagem de amor para nós.
E Ele espera que nós façamos a mesma coisa, amém? Então, essa perseverança, nós já vimos a coragem como fruto da sua presença em nós e do futuro que Ele nos dá, e agora vemos a perseverança, porque nós seguimos os passos de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, ele dá algumas palavras bem fortes aqui. João 15, 18 a 21. Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 a 20, perdão. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha que privilégio nós temos de sermos representantes do Senhor Jesus e de pagarmos um preço por servi-lo. Amém? É um privilégio muito grande que nós temos. João 17, 14 a 18 diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, falando, Jesus com o Pai falando a nosso respeito, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Jesus foi enviado, nós também estamos sendo enviados por Ele ao mundo, nas mesmas condições. Privilégio, amém? No entanto, com toda essa luta, a igreja era perseverante. A palavra várias vezes enfatiza isso. Atos 2,46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quem quiser perseverar não pode depender de muita coisa não, né? Não precisa ser muito valorizado pela opinião das pessoas, mas vai ter a opinião do Senhor ao seu lado, né? E aqui em 1 Pedro 4,14, nós vimos, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amém? Se alguém quiser imitar a Jesus, vai ter a ajuda dele. O Espírito Santo vai estar te alegrando o coração. O povo tinha, pela perseverança, tinha alegria e singeleza no coração. É fruto do Espírito Santo na nossa vida, amém? Então guarda bem isso, nós somos o corpo de Cristo na terra e os seus únicos representantes. Nós somos o povo de Cristo na terra, o corpo de Cristo na terra e os seus únicos representantes, amém? Então nós vimos duas características que nos foram ensinadas pelo texto de Isaías e que nós aplicamos. A primeira é coragem, a segunda é perseverança. Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo implante em nós essa bênção. Agora nós precisamos agir, né? Eu não vou ficar estático, parado, né? Uma coisa que nós vemos, por exemplo, em Marcos 16, 20, é que os discípulos partiram para pregar o Evangelho. E o Senhor ia com eles. Presta atenção, o texto fala assim, Marcos 16, 20. Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles partiram e o Senhor ia com eles, cooperando com eles. Amém? Então, a palavra de Deus Deus espera para derramar o seu poder que nós possamos agir. Nós precisamos agir. Então, tá certo que a coragem e a perseverança serão frutos do Espírito em nós. Amém? O poder da palavra e os frutos do evangelismo serão frutos do Senhor, não nossos. Mas nós precisamos dar início a essa atividade, né? Você tem na Bíblia toda essa palavra de forma bem nítida. Você imagina, por exemplo, você pode dizer que Moisés abriu o Mar Vermelho? Não, Moisés não abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. No entanto, o Senhor esperou que Moisés estendesse a sua vara para que o mar se abrisse. Josué atravessou o povo no Jordão a pés enxutos
porque ele fez isso? Não. Mas ele, obedecendo o que ele ouviu do Senhor, ele agiu, né? Ele pôs os sacerdotes carregando a arca e quando eles pisaram no rio, as águas pararam e o povo passou a pés enxutos. Então, a gente vê que sempre Deus coloca uma bênção para derramar em nossas vidas, uma promessa de poder, uma promessa de frutos, mas baseado no início que você dá, né? Você tem que dar início, você tem que ouvir e obedecer aquela palavra para que o Senhor possa trazer a sua bênção, o seu poder e fazer com que aquilo vire um testemunho da glória dele, amém? Uma coisa que você pode guardar como uma imagem é um automóvel. O automóvel, irmãos, é uma máquina muito poderosa, é capaz de andar muita distância, muitos quilômetros, né? Centenas de quilômetros, e carregar um peso muito grande, vencer obstáculos tremendos. Mas, para que o motor funcione, você tem que virar a chave num pequeno motorzinho chamado motor de arranque, né? O motor de arranque é pequeno e frágil. Ele não é capaz de fazer o carro andar 1 metro que seja. No entanto, sem que o motor de arranque funcione, o motor do carro não receberá a energia necessária para funcionar. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Nós, quando agimos, nós começamos a liberar o agir de Deus. Amém? Nós precisamos estar disponíveis para exercer e para receber a coragem e a persistência, a perseverança do Espírito Santo. Mas precisamos também entender que Ele espera de nós que nós hajamos. Amém? Nós partamos para a ação. Então, a ação. Vamos agora, partindo para a ação, vamos ver alguns obstáculos que nós precisamos vencer para fazer a vontade do Senhor no que tange a pregação, a preparação para levar o Evangelho da paz. Amém? A primeira coisa é que a mensagem não está por fora de nós. Nós vivemos num mundo de aparências e todas as coisas são o que é visível, mas a mensagem, ela está dentro de nós. O reino de Deus que nós levamos, ele está dentro de nós. A pessoa do Senhor Jesus está dentro de nós. Você vai apresentar, o mundo está sedento de ver Deus. Eles tentam ver Deus em qualquer caminho, tentam várias religiões, vários caminhos, eles podem ver Deus em você, mas Ele está dentro de você. A mensagem que você leva, ela não está do lado de fora. Isso é importante você entender. Porque você tem que cultivar a sua vida por dentro. Você tem que aumentar o seu potencial de serviço a Deus, não através de palavras, mas através de ações internas do seu coração. Amém? Então nós vamos ver, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus, lá em Mateus 5, 44 a 48, vamos abrir lá, Mateus capítulo 5, nós já lemos esse texto algumas vezes, mas ele é poderoso. 5, 44 a 48, diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Visivelmente, externamente, imagina Jesus dizendo ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele estava amando e perdoando os seus inimigos. Que fraqueza aos olhos do mundo, né? Ele estava sendo crucificado, ao invés de reagir, ele estava amando e perdoando. Mas se você não fizer assim, amar e perdoar, né? Amar e perdoar, você não vai entender quem é Deus na sua vida, né? No verso 47 ele fala: Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Você não está apresentando Deus, né? Tratar quem te trata bem, isso é muito fácil. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você está levando Deus para as pessoas. Quando eles olharem dentro de você e encontrarem Jesus agindo dentro de você, né? Existe uma figura tremenda, um fato real. Um prisioneiro cristão, por pregar a palavra, ele foi preso num país que proibia a pregação do Evangelho. E junto dele estava preso um criminoso. Aquele criminoso, nas condições insalubres lá da prisão, ele começou a piorar, a ter infecção, a ter febre, e o crente tirava o seu cobertor e dava para aquele homem, para ele ficar mais aquecido, pegava do seu alimento, dava uma porção maior para aquele homem, para que ele pudesse se refazer, e ele se refez. O criminoso se refez da sua doença.
Passado algum tempo, foi o cristão quem ficou doente. O criminoso, logicamente, perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça para te ajudar? O que você quer que eu faça por você? O cristão falou para ele: eu quero que você aceite Jesus como o seu Salvador. O criminoso disse: se Jesus parece com você, eu quero. Se você apresenta Jesus para as pessoas, amando realmente dentro de você, vivendo essa mensagem com coragem, com perseverança, amando aqueles que te perseguem, as pessoas vão dizer: não, eu quero esse Jesus que você tem. Amém? Esta é a verdadeira mensagem. Não são as muitas palavras, né? Mas verdadeiramente a palavra está viva dentro de você. Amém? A segunda coisa, irmãos, que nós temos que pensar é que não importa se eu me sinto capaz ou incapaz para testemunhar. A maioria de nós talvez pense: não, mas eu não tenho um treinamento, uma capacidade, ou eu não tenho alguma coisa para dar para uma pessoa a quem eu esteja evangelizando. Você tem 5 pães e 2 peixinhos que você recebeu do Senhor. E eu vou dizer onde estão. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aquelas experiências que você teve da misericórdia, do amor de Deus na sua vida, são pães e peixes que você tem para alimentar outras vidas. Amém? As experiências que você carrega com você na sua algibeira, você pode compartilhá-las. Amém? Elas são mensagens de vida, mensagens de como Deus é amor, mensagem de como Deus é poder, mensagem de como Deus é misericordioso, de como Deus deseja salvar, curar, libertar, amém? E amar aquela vida. Então, presta atenção, lembra sempre dos 5 pães e 2 peixinhos que Deus já te deu até hoje. São as suas experiências com Deus. Você chegando para uma pessoa e falando o que Deus está fazendo na sua vida, ela vai poder ver Deus em você e vai se encontrar com Deus através da sua vida, amém? Conforme diz o texto, né? A consolação que transborda na nossa vida por meio de Cristo. Amados, a coisa mais importante é que Jesus não cobra de você mais do que isto, né? Lá em Mateus 25:15 diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ou seja, ele vai cobrar de você tudo que ele te deu de experiências, nem menos, nem mais. Você pode ficar tranquilo. Aquilo que Deus te deu é para você compartilhar. Você precisa multiplicar isso na vida de outras pessoas, amém? Você tem 5 pães e 2 peixinhos, mas se você colocar nas mãos de Jesus, eles poderão alimentar 5.000 homens, amém? Para a glória do Senhor. Amados, não gosto de me expor. Essa é a terceira coisa. Nós já falamos sobre a mensagem não está do lado de fora, está dentro. A outra coisa é que eu tenho sim a capacidade de comunicar aquilo que Deus já pôs na minha vida, né? E a terceira coisa é que se eu não gosto de me expor, eu prefiro proteger a minha imagem, eu estou pecando. Eu não posso fazer assim, né? Eclesiastes 11, 1 e 2 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, pega o pão que você tem e reparte sobre as águas. Você não pode ficar com medo de expor aquilo que você tem, aquilo que você é. Você é corpo de Cristo, você é imagem de Deus aqui na terra, né? Você pode levar para as pessoas a semelhança, né? Você pode dizer: eu sou filho do Pai Celeste, né? Somos imitadores de Deus.
E Gálatas 1,10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Uma pergunta bem importante, amém? Eu procuro o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1,10. Se eu procurar agradar as pessoas, eu não serei servo de Cristo. Então guarda essa frase: eu prefiro perder valor aos olhos dos homens e ganhar valor aos olhos de Deus, do que o contrário disso. Eu prefiro perder valor aos olhos dos homens e ganhar valor aos olhos de Deus do que o contrário disso. Amém? Eu não quero, de forma alguma, perder valor aos olhos de Deus. E a última coisa errada, irmãos, eu já sei como agir sozinho, eu já tenho bastante experiência, eu sei pregar o Evangelho. Olha, Romanos 12,3 diz: não pense de si mesmo além do que convém. Amém? Romanos 12, versículo 3 fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então peça a Deus para te dar sempre a medida da fé que você deve pensar a seu próprio respeito. Não pensa nem mais, nem menos, né? Os heróis da fé lá de Hebreus 11, nós não vamos ter tempo de comentar, mas vamos lembrar o seguinte: não foram homens diferentes de você e de mim. Eles, lá em Hebreus 11:32, fica bem claro que eles eram iguais a nós, né? E Tiago 5,17 fala que o próprio Elias era como qualquer um de nós, sujeito às mesmas coisas, mas eles tiveram obediência. Amém? Então, a característica é o seguinte: nunca haja sozinho. Espere a ordem de Deus para que você possa agir em obediência a Deus. Amém? Para agir em obediência a Deus. Deus é tremendo. Nós vamos, irmãos, agora terminar apenas. Nós sempre gostamos de lembrar, nós já falamos do Senhor Jesus o tempo todo, porque a Bíblia toda converge nele, mas nós vamos agora terminar lembrando como Jesus agia para se preparar para levar o Evangelho da paz. Amém? Está lá em João 5,19. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Aleluias! Jesus se humilhou à forma de servo para nos dar o exemplo. Presta atenção. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Deus está agindo, Ele tem um plano perfeito. Você tem que entrar no plano dele, você tem que se posicionar dentro do plano dele. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amém? Nós já falamos outro dia que o Senhor Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que Ele, porque nós vamos seguir a direção que o Espírito Santo nos dará, lembrando as palavras de Cristo, nos sintonizando com a vontade de Deus. Então Jesus deixa bem claro, para terminar, que a preparação do Evangelho da Paz manifesta coragem, manifesta persistência, manifesta valor, manifesta o próprio Deus, mas acima de tudo é dependência, é ouvir e obedecer. Amém? É agir, não é parar, contemplar a situação, não. É para você, tendo a palavra de Deus, você agir. Tendo uma ordem de Deus, você obedecer. Eu oro a Deus que você receba no seu coração agora ministrações de Deus sobre isso. Que Deus te dê direções. Olha, vai em tal lugar, fale a tal pessoa e você vai. Olha, liga para determinada pessoa e ore por ela, você vai. E quando você agir, o Espírito Santo vai derramar o poder sobre a sua vida. Jesus deu o exemplo de que ele não fazia nada por si mesmo, mas ele era totalmente dependente do Senhor e estava sempre atento às mãos do Senhor para saber para onde ele iria. Então nós precisamos ter isso. O nosso Senhor Jesus vai nos dirigir agora. Amém? Hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, antes de fazermos a oração final e a bênção apostólica, vamos ainda adorar ao Senhor, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém, amém. Se eu sei
Os teus caminhos têm seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na tua igreja, infinitamente mais. Aleluia. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus, irmãos. Nós vamos estar agora então terminando com uma oração, nos colocando à disposição do Senhor, amém? E o Senhor vai estar abençoando ricamente a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, Senhor Deus, nos modifica e nós estamos, Senhor Deus, crendo que o teu Espírito Santo usará rica e poderosamente cada um de nós, ó Pai, para levar este evangelho do qual o mundo carece, Pai. Ó meu Deus, somos, Senhor Deus, instrumentos nas tuas mãos. Haja crescimento, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, do poder e da ação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, levando conversão, levando salvação, Paizinho, levando as maravilhas do Senhor para muitas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os lares também, abençoa aqueles, Pai, que estão orando por parentes, Pai, que eles possam experimentar, Senhor, um avivamento nas suas casas, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amados. Se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos. Amém.